Olá, pessoal. Bom dia, boa quarta-feira e vamos direto aos fatos com Carmen Lúcia querendo colocar a pecha de genocida no presidente Bolsonaro. A OAB também está tentando fazer isso. A PF disse que não é possível presumir a veracidade das mensagens da Vaza Jato. E fica a pergunta, como é que foi anulado então os processos do Lula se a PF não declarou a autenticidade das mensagens? Dória estava bem chateado hoje de tarde, falando que era um absurdo essa CPI do Senado, a CPI do Covid, se estender a estados e municípios, e para tristeza dele, olha só, Pacheco estendeu. Mas também nem tudo são flores. Pacheco disse que não é o momento de pautar pedidos de impeachment contra ministros, que está na mão de Cássio Nunes. Inclusive, o pessoal já está falando que Cássio Nunes falou que não vai determinar que se paute o impeachment de ministros, seguindo a linha de Barroso, porque afinal o STF não pode interferir no Senado. Mas vamos com calma aí, porque essa informação é da época, e nós sabemos que a época inventou a história de que a BIM entregou relatórios por Flávio Bolsonaro, e no fim isso nem era verdade. O Lazier quer mudar a forma de como os ministros são indicados ao cargo. Já alguns senadores ficaram bem preocupados com essa história do Pacheco ter estendido a CPI para estados, municípios e União. Nós também temos o Lira falando em pautar a lei da censura, que é a lei da ordem democrática de direito. Como era de se esperar, a Pfizer desmentiu o Cajuru, disse que aquela história que ele contou, que um representante da Pfizer ficou mais de 10 horas esperando o presidente e não foi atendido, foi desmentida. E o que chama atenção é que Cajuru falou na Jovem Pan que ele grava todas as ligações. Então, por que ele não tem essa ligação gravada ali com o representante da Pfizer e não disponibiliza para a gente? E para a gente finalizar, o PSOL quer que Eduardo Bolsonaro seja caçado por machismo. É isso mesmo que vocês ouviram, que Eduardo Bolsonaro seja caçado por machismo, aquele machismo imaginário das femiloucas que fazem parte do PSOL. Se vocês gostaram das pautas, então deixe um like, compartilha nas suas redes sociais, chama o pessoal para conhecer aqui o canal e vamos então direto aos fatos das matérias. Polícia Federal diz não ser possível presumir a autenticidade de mensagens da Lava Jato obtidas por hackers. Chefe do Serviço de Inquéritos, o delegado diz que investigação com base em prova ilícita poderia configurar abuso de autoridade. Fica aí a pergunta: se nem a Polícia Federal conseguiu determinar se era verdade ou não, o Fachin vai voltar então os processos do Lula? Ele vai voltar a ser um condenado ou vai continuar essa passada de pano fenomenal? E Carmen Lúcia pede para a Fux marcar julgamento de notícia-crime contra o presidente Bolsonaro. A notícia-crime é acerca de genocídio. Segundo a denúncia, que inclusive foi feita pelo advogado André Barros, que no Instagram se diz advogado da Marcha da Maconha, o presidente Bolsonaro não só cometeu crime de genocídio contra indígenas, mas também contra a população no geral. Logo, o presidente Bolsonaro, que defendeu todas as formas de tratamento, que injetou dinheiro ali para a produção de vacinas desde agosto, trouxe as vacinas para serem produzidas no Brasil, foi contra, inclusive, o lockdown para que não se afetasse a economia. Logo, ele está sendo acusado de genocídio. Inclusive, o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou que não tem nada a ver uma ação dessa, e a Carmen Lúcia mandou para o Fux para que o Fux decida se o Augusto Aras pode se recusar ou não a seguir com essa queixa-crime absurda de um advogado que se diz advogado da Marcha da Maconha. Mas a OAB também está nessa. A comissão da OAB diz que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade e contra a humanidade afundar a República da Morte durante a pandemia. Juristas afirmam que omissões do presidente no combate à pandemia custaram vidas de cidadãos e que há fundadas e sobradas razões para Bolsonaro responder a uma denúncia no Tribunal Penal Internacional sobre a gestão. Eu vou falar aqui o que aconteceu com a gestão do presidente Bolsonaro. Foi assim, ó. Ele quis liderar, né? Ele quis assumir a frente e mostrar como é que a gente iria conduzir nessa história da pandemia. O STF, em abril de 2020, falou: no way.
A única coisa que você vai fazer, meu querido, é liberar verba. Libere verba para os estados e municípios, e cada estado e município sabe onde vai aplicar, claro que sem licitação. Foi daí que em menos de 2 meses surgiu aí a Operação Covidão, porque a maioria dos estados, né, não todos os estados, a maioria dos estados, mais de 60% das verbas enviadas pelo presidente não foram usadas no combate à pandemia, foram usadas para outras coisas, como, por exemplo, o Eduardo Leite e a Fátima Bezerra, que pagou a sua folha de funcionários. O Eduardo Leite ficou tão contrariado quando o presidente Bolsonaro postou quanto cada estado recebeu, que ele entrou no STF pedindo para o presidente se justificar. Que absurdo! Como vai contar para a sociedade o quanto cada estado recebeu? Eduardo Leite é um jumento, porque o valor está no portal Transparência do Senado, facinho de acessar. Na verdade, é só botar no Google quanto cada estado recebeu no Covid. Acabou. É o segundo link, vocês clicam lá, que está bem esmiuçado os valores. Mas o Eduardo Leite acha que é culpa do presidente. Daqui a pouco eles vão querer acabar até com o portal Transparência. E o Pacheco diz que não é momento de se discutir impeachment no Brasil. Ele falou que pedir impeachment de ministro é uma maneira revanchista e que ele não coaduna com isso. Os pedidos de impeachment, tanto de ministro do Supremo quanto do presidente da República, devem ser tratados com muita seriedade, muita responsabilidade. Não se pode banalizar um instituto. Claro que pedido de impeachment, ele tem sua função política, mas venhamos e convenhamos que o STF deixou de agir como Supremo Tribunal Federal e começou a agir como um Supremo Tribunal Legislativo. Então, que o Pacheco, ao menos, coloque um freio nos ministros, conversem com eles e falem, então, deixa eu te explicar aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é uma Constituição, ela existe, ela precisa ser cumprida e não cabe a vocês fazerem leis. Então, eu acho que, já que o Pacheco acha que é uma revanche política, é um revanchismo, então ele que converse com os ministros, porque está cada dia pior a censura, tanto em cima dos apoiadores do presidente, quanto em cima até do próprio presidente, essa perseguição doentia que estão fazendo. E por falar em perseguição doentia, uma pessoa mentalmente doente, vamos falar do calça apertada. Para Dória ampliar a CPI da Covid é farsa de Bolsonaro. Dória só esqueceu que quem pediu a CPI, Dória, quem pediu a CPI, calça apertada, foi o Barroso, não foi o presidente. Você tem o quê na cabeça, cara? E você não é tão forte, ou tão notório, ou tão importante, a ponto do presidente querer fazer uma CPI no Senado só para perseguir e mostrar os teus crimes já bem conhecidos aqui em São Paulo. Segundo o Dória, ele chamou de farsa a tentativa do presidente de incluir estados e municípios na CPI do Covid, que deve investigar as ações e omissões do governo federal ao combate à pandemia. É mais uma farsa do governo Bolsonaro, que não tem coragem de assumir responsabilidades e querer transferir seus graves erros e equívocos na pandemia para governadores e prefeitos. Tá com medo do quê, Dória? Quem não deve, não teme, não é verdade? Mas isso o Dória falou de tarde. E à noite, Pacheco determina a criação da CPI da Covid e inclui governadores e prefeitos na investigação. Eu acho que nesse momento, Dória já entrou com habeas corpus preventivo, já pediu para o Gilmar Mendes salvar ele, já trocou uma ideia com Fux e Barroso e falou, pelo amor de Deus, Carmen Lúcia, me ajuda, amiga, volta ao meu favor, porque agora o negócio ficou feio. E tem senador que ficou meio contrariado. Hoje é um dia triste para o Senado, afirma a Carlos Viana, ele é senador, por decidir a CPI única para investigar União, estados e municípios. Nós não sabemos o que o Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, tem a esconder, por que ele está tão preocupado de ter envolvido estados e municípios. Só o presidente da República, por quê, senhor Viana? Cuidado, parlamentares, com o que vocês falam, porque a gente fica tipo meio cabreiro, meio assim, ok, vamos investigar então o que aconteceu, por que senador ficou tristinho, vamos ver, por que doeu no bumbum dele. Cuidado com as declarações que vocês dão, porque às vezes quem muito abaixa acaba mostrando o bumbum. E o Lazier Martins, também senador,
quer mudar a forma da indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador, ele defendeu uma análise de uma proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que pretende mudar o sistema de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não há ninguém satisfeito neste país com o Supremo, declarou o senador. E Arthur Lira ainda quer pautar em urgência a lei que vai me calar você e até nos prender por crime de opinião, já que ninguém sabe o que é fake news, o que come, do que vive, onde ela mora, ninguém sabe, mas eles querem criminalizar algo que nem eles sabem o que é. Começamos agora, isso foi no tweet de ontem, tá? Terça-feira, dia 13. Começamos agora a ordem do dia no plenário. Na pauta de hoje, a previsão de votação do requerimento de urgência do PL 6764 de 2002, que institui a Lei do Estado Democrático de Direito. A pauta da Câmara é uma decisão tomada pelo Colégio de Líderes, em sua maioria. Quero deixar claro que, se a urgência deste projeto for aprovado, a matéria será amplamente debatida com as instituições e a sociedade civil. Tome vergonha na cara, senhor Arthur Lira. Você quer calar a sociedade para 2022. Vocês querem nos prender. Isso sim deveria ser denunciado, porque isso é cerceamento, é censura, e num país dito democrático não pode haver censura, porque sofre sanções da ONU. E a Pfizer desmente Cajuru sobre empresa oferecer vacinas ao Brasil e Bolsonaro rejeitar. Na verdade, a Pfizer desmentiu não só o Cajuru, mas um monte de gente que vive desta narrativa. E para a gente finalizar, Eduardo Bolsonaro na mira do PSOL. Partidos pedem cassação de mandato de Eduardo Bolsonaro por falas machistas. Ai, desculpa, gente, é só rindo de um negócio desse. Ela é machista, taxista, eletricista. Os partidos PT, PSOL, PSB, PDT e PCdoB, a só escória, protocolaram, que seria na terça-feira, né, hoje, uma representação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O pedido pela cassação do mandato cita afirmações de cunho misógino feitos nas redes sociais. Pessoas com vagina. Vem cá. Há 3 meses atrás, o Drauzio Varela usou exatamente esse termo. Pessoas com vagina. E aí eu reclamei. E aí eu fui xingada por uma horda de militantes sem tamanho. Você acha que só mulher tem vagina? Não, eu falei, como não? Inclusive, eu fiz até um vídeo dos xingamentos. E o Eduardo não pode falar? Drauzio Varela vai responder também por misoginia? Elas também reclamaram de uma postagem feita em 8 de abril, em que o Eduardo Bolsonaro fala que, embora a sessão não fosse uma gaiola das loucas, as deputadas às quais se referiu como pessoas portadoras de vagina estavam sendo levadas a loucuras pelas verdades ditas pelo deputado federal Éder Mauro. Bom, se o Eduardo fala, é misoginia. E se eu falar que vocês são um bando de loucas frustradas, que nunca tiveram um homem de verdade, que são insatisfeitas, ou seja, umas completas malucas e paranoicas? Eu respondo também por machismo? E aí, como é que fica? Eu sou mulher, tenho meu lugar de fala, eu sou mãe solteira, sustento a minha família, vocês vão tirar o meu lugar de fala? Como é que fica, hein? Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso, dessa loucura chamada Brasil, desse House of Cards da vida real. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe muito. Beijos.